Fala galera, beleza? Nós estamos aqui mais uma vez para tratar de história do Brasil e a aula de hoje é Nova República Brasileira, 1985 até hoje, até os dias de hoje. Então, nosso rolê vai ser pelos presidentes do Brasil que governaram o nosso país desde a redemocratização brasileira com o fim da ditadura militar em 1985. Eu vou logo buscar o nosso arquivo. Nós estamos aqui com o nosso arquivo já na mão, né? E aí, na aula passada, vocês viram como foi que o processo de abertura se deu lá na época do governo do presidente João Batista Figueiredo. E agora a gente está aqui, ó, com ele, José Sarney, no poder. José Sarney, na verdade, o José Sarney, ele vai governar o Brasil por acaso. Ele era vice-presidente do Tancredo e acabou sendo assumindo a presidência do Brasil em virtude da morte do presidente Tancredo Neves. Tancredo Neves morreu em virtude de uma doença que ele tinha ali no intestino, uma doença no abdômen, e acabou evoluindo essa doença. Ele acabou, pelo fato de ser já velhinho na época e tal, o Tancredo não resistiu àquela doença e acabou sendo vitimado. Tá? E aí, em 1985, assumiu o senhor Sarney como vice-presidente da República. Tipo assim, a presidência caiu no colo do Sarney, saca? E aí, gente, ele vai imediatamente lançar mão do chamado Plano Cruzado, e o Plano Cruzado, basicamente, ele vai ter como finalidade combater a inflação por meio da introdução de uma nova moeda, o cruzado. O cruzeiro será substituído pelo cruzado, tá? E, ao mesmo tempo, ele vai estabelecer o congelamento de preços e salários no Brasil. Preços, porque congelados, uma vez congelados, a economia não vai promover a subida dos preços. Congelando o preço dos produtos, ele contém a inflação. Tá? Além de conversão dos salários para a nova moeda e a indexação dos salários de acordo com uma escala móvel. Então, ele vai ajustar o salário à medida em que a inflação atinge 20%. Ou seja, um plano que vai conter a inflação, que já conta com uma subida das taxas inflacionárias. Tá? Então, é um plano polêmico. Beleza? É um plano polêmico porque é um plano que vai congelar preço, ou seja, é um plano intervencionista, é um plano que vai trocar de moeda. Isso, imagina você trocar de moeda, um país inteiro deixar de usar uma moeda para usar outra moeda. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, deixa eu ver se é essa aqui. Eu tenho uma moedinha aqui, pra você ter uma ideia do naipe cruzeiro. Você tem uma ideia, essa aqui é dos anos 90. Você tem uma ideia da situação que a economia brasileira era, ó, isso aqui é uma nota de 50 mil cruzeiros, beleza? Isso aqui já você ter uma ideia do tão pouco que valia a nossa moeda. A inflação era muito alta e ele acabava, e os planos econômicos acabavam não solucionando os verdadeiros problemas da economia brasileira, que era de produção e tal. Então, o plano cruzado, porque pelo fato dele ter congelado os preços, num primeiro momento, assim, ele vai controlar a inflação. Mas logo depois a inflação voltou a subir. Por quê? Porque não houve um estímulo por parte do governo de produzir, estimular a produção e automaticamente controlar os preços dos produtos. Ou seja, o plano cruzado não deu certo, e aí o ministro Bresser Pereira vai fazer um novo plano econômico, dessa vez, né, em virtude do fracasso do plano anterior. Ele vai tentar novamente controlar a inflação por meio de uma estabilização com congelamento temporário de preços. Entende? Então, assim, basicamente, pelo plano Bresser, o governo viu que os preços dos produtos não conseguiam ser controlados. Então, por 3 vezes, por 90 dias, o plano estabelecia um congelamento temporário de 90 dias dos preços dos produtos brasileiros. Isso também não segurou, porque quando passaram 90 dias, a inflação voltou a aparecer, os preços voltaram a subir, e aí no verão de 1989, o presidente Sarney lança a mão do seu Plano Verão, que é um plano de
novamente, congelamento de preços e a criação de uma nova moeda, o cruzado novo, que era uma nova moeda que seria trocada mais uma vez pelo Sarney em 1989. Ou seja, planos econômicos que visavam controlar a inflação por meio do congelamento de preços não foram suficientes para conter a escalada inflacionária. Tem uma história interessante, que o Sarney instituiu, chamado fiscal do Sarney. Eu sou o fiscal do Sarney. Você usava um broche e andava pela rua. Se você percebesse que o preço do produto estava mais alto do que aquele estabelecido pelo governo, você poderia denunciar aquele estabelecimento que estava desrespeitando o congelamento. E aí, gente, você vê o tamanho do desmando que era no Brasil, as pessoas chegavam a fechar padarias que vendiam pão num preço mais caro, por exemplo. Padarias foram fechadas porque o dono da padaria não conseguia vender o preço no patamar que o governo havia decretado, porque farinha é uma coisa, farinha de trigo é uma coisa que importar e você importa em dólar, então não tem como conter a subida do preço e as pessoas não tinham, se vendesse no preço que o governo tinha estabelecido, as pessoas iam quebrar, entende? Então a ideia da situação era tão difícil no Brasil que o pãozinho francês, sabe aquele pão que nós compramos na padaria ou no mercado? Aquilo no Brasil a situação era tão precária que o pão era vendido por unidade. Você comprava um pão, 2 pães, 3 pães ou 4 pães ou 5 pães. Você não comprava pão por quilo. Pergunta pro seu pai, pergunta pra sua mãe. Você tinha que comprar, o pão era comprado por unidade. Você vê que a desgraça que era essa economia. Enfim, o Sarney piorou a situação. A inflação chegava a 1.200% ao ano. Você tem uma ideia, a inflação hoje praticamente, nós estamos falando em deflação por causa da pandemia. Mas geralmente, quando a economia está normal, a inflação brasileira chega no 4,5% ao ano. Naquela época, a inflação chegava a 1.200% ao mês. Entende? Então, os preços subiam de maneira que uma nota dessa daqui, ó, de 50 mil cruzeiros, não comprava uma esfirra na hora do intervalo do colégio. Tá? Eu ganhei, eu tenho uma história de 50 mil cruzeiros que eu ganhei da minha mãe. Não sei se vocês são meus alunos mais antigos, vocês sabem dessa história. Eu perdi 50 mil cruzeiros na bolsa, porque minha mãe me deu esse dinheiro para comprar uma esfirra e um suco, né, na escola. Eu perdi dentro da bolsa. Só que aí o que aconteceu? No final do ano eu achei esse dinheiro dentro da bolsa. Quando você vai fazer aquela faxina na bolsa, porque acabou o ano e tal, eu achei esse dinheiro. Eu me lembro que esse dinheiro que eu comprava uma esfirra e um suco no início do ano, eu não conseguia comprar um babalu no final do ano. Tão caro que as coisas ficavam. Um x-salada que começasse, por exemplo, vou usar em real só para você entender. Se um x-salada custasse R$5 no começo do ano, no final do ano, se fosse em 89, ele estaria custando R$95. Entende? Então era mais ou menos nesse naipe aí. Então o que acontece? O Sarney tentou controlar a inflação e não conseguiu. Esse é o aspecto econômico do governo Sarney. Agora, o aspecto político do governo Sarney, o governo Sarney é que a Constituição brasileira que nós respeitamos, a Constituição de 88, foi aprovada em 5 de outubro de 88 pelo presidente Sarney. Tá? Essa Constituição foi elaborada em 87, começou a ser elaborada em 87 e foi colocada em prática em 88. Ela foi promulgada em 88. É a Constituição que redemocratiza o Brasil, que garante a cidadania para todos os brasileiros, né? Basta ser maior de 16 anos, até 18 anos você pode votar e é facultativo. A partir dos 18 anos até os 70 anos, o seu voto é obrigatório. De 70 anos em diante, o voto volta a ser facultativo. Tá? A tortura, que foi prática comum na ditadura, foi criminalizada, assim como o racismo, e as eleições foram marcadas para 1989. A primeira eleição direta desde quando? Vai lá, responde aí. 1, 2, 3. Quem foi eleito democraticamente no Brasil antes de 1989? Você se lembra? Jânio Quadros, nos anos 60. Pois é. Desde Jânio Quadros, nós não tínhamos uma eleição presidencial. E o João Goulart. João Goulart foi eleito também, só que ele era vice do Jânio Quadros. Entende? Então, desde Jânio Quadros, nos anos 60, o brasileiro não escolheu um presidente da República. Brabo, né? Já repeti para você pensar bem, sabe? Desde os anos 60, que no Brasil não se escolhia um presidente. Nós estávamos em 1989, beirando 1990. E aí, em 89, 22 loucos, né? 22 malucos que iriam ser presidente do Brasil, incluindo o Lula, o Collor, o Afif,
o Covas, o Ulisses Guimarães, o Brizola. Nossa, gente. O governador, que hoje é governador de Goiás, Gente, qual é, que é o nome dele? O Ronaldo Caiado. Tem 22, eu não vou lembrar aqui agora, é difícil dificilmente eu lembro assim, essa lista, mas são 22. Ah, tem o Silvio Santos. Dá uma pausa na aula e procure aí no YouTube o programa eleitoral do Silvio Santos, que é o 26. Coloca aí no YouTube. É o 26, é o 26. Com o Silvio Santos chegou a nossa vez. É o 26, é o 26. Com o Silvio Santos chegou a nossa vez. Só que o Silvio Santos desistiu da campanha porque houve uma manobra do Brizola que acusou o Silvio Santos de ser beneficiado da TV com propaganda eleitoral para as eleições. Aí o Silvio Santos foi embargado e não disputou a eleição. O fato é que essa eleição ela ficou polarizada entre o Lula, do PT, o candidato da esquerda, e o Fernando Collor de Mello, que é um candidato da direita mais conservador e tal, que era o candidato do Partido da Reconstrução Nacional, o PRN, o partido que nem existe mais. Tá? E o Lula, então, e o Collor foram para as eleições, e o Collor acabou vencendo o Lula, porque o Lula era muito radical e não inspirava muita confiança, principalmente do empresariado brasileiro e da própria classe média brasileira. E o Lula, então, perde as eleições para o Collor, não desistiu. Né? O Lula vai ser candidato à presidência depois, e o Collor, então, vence as eleições e começa o seu governo. O governo Collor, quando cai alguma coisa, você não pode esquecer do plano Collor, que é também um plano de abertura econômica para o Brasil. O Brasil vai abrir, o início do que a gente chama lá em geografia de consenso de Washington, né? Onde as nações vão meio que aderir ao neoliberalismo, definitivamente e tal. E aí, meus amores, o plano Collor foi um plano, um fiasco, porque o Collor ele vai confiscar o dinheiro das contas públicas brasileiras. Ele vai confiscar o dinheiro que você tem guardado. Mas, Rafa, as pessoas guardavam o dinheiro, tinha que guardar, porque como a inflação era muito alta, as pessoas escondiam o dinheiro na poupança. Tipo assim, a inflação é de 10% ao dia, a poupança rende 9,80 por dia, você perde só 20%, só 0,2 por dia. Então todo mundo jogava dinheiro na poupança. Você vendeu uma casa, joga na poupança. Porque se você vender uma casa para comprar uma casa daqui a um mês, se você não colocar na poupança, você não compra nem um terreno daqui a um mês. Então, de tanto que seu dinheiro encolhe diariamente. Então, todo mundo colocava dinheiro na poupança. O que o Collor fez? Ele confiscou. Ele confiscou o dinheiro da poupança, a população não podia comprar porque não podia pegar o dinheiro, e se a população não compra, os preços não sobem e ele controla a inflação. Essa foi a estratégia dele. Confiscar o dinheiro das contas públicas para evitar o consumo e, consequentemente, controlar as taxas inflacionárias. Um belo golpe econômico de Fernando Collor de Mello, que foi o Plano Collor. Na verdade, foi lançado na véspera, certo? Na véspera, para evitar que a população brasileira corresse no banco e pegasse o dinheiro que estava lá guardado. No dia seguinte, você podia correr ao branco, não adiantava nada, porque o dinheiro já tinha sido confiscado pelo governo. Tá? Então, as pessoas se mataram, algumas pessoas perderam tudo, e, enfim, o Plano Collor foi um desastre. E, ao mesmo tempo, foi descoberta mais tarde uma ação, um esquema envolvendo o Fernando Collor de Mello e um cara chamado Paulo César Farias, que era um esquema chamado PC Farias, que foi delatado pelo irmão do presidente, um cara chamado o irmão do presidente é o Pedro Collor, né, e tal. E aí o que acontece? O Paulo César Farias ele era o tesoureiro da campanha do Fernando Collor de Mello na presidência, e esses caras armaram um esquema de desvio de dinheiro público através de contas fantasmas. O Paulo César Farias abria contas fantasmas, jogava dinheiro, né, público ali e acabava desviando esse dinheiro para as contas do presidente, pagando contas particulares do presidente da República, até que esse esquema foi delatado. Então, o dinheiro era desviado para contas fantasmas, contas mentirosas, contas inexistentes, e esse dinheiro era lavado dessas contas fantasmas e que beneficiava o presidente e seus comparsas. Esse caso veio à tona e o Collor, que já estava envolvido ali no fiasco do plano Collor, agora se vê envolvido em um esquema de corrupção no qual ele era peça-chave, pois ele era o presidente da República e tal. E aí começa, então, o governo começa a perder espaço e o Congresso, então, começa a articular um plano para derrubar o presidente da República, Fernando Collor de Mello, que ele era de um partido nanico, né? Um partido pequeno, que era o PRN, então ele não tinha muita base no Congresso.
E aí o presidente da Câmara ele vai abrir o processo de impeachment contra o Fernando Collor de Mello, e enquanto esse processo tramitava no Congresso, a população brasileira foi para as ruas, incluindo esse professor aqui que nos fala, no chamado Movimento dos Caras Pintadas, 1992. A população pintou. Aí tem uma história interessante, cara, nessa parada toda aqui, assim, o presidente, quando ele foi receber os taxistas lá no Planalto, certo? Ele recebe os taxistas no Planalto e o que acontece? Esses taxistas começam a perguntar sobre o envolvimento dele no esquema PC, de desvio de verba, e propina, e dinheiro lavado em contas fantasmas. Ele falou assim, eu não tenho nada com isso, e eu tenho certeza que a população brasileira acredita em mim. E ele chama assim, o povo brasileiro, ele fala assim, e eu tenho certeza que o povo brasileiro, esse povo descamisado, esse povo descalço, chamou o povo brasileiro de descamisado, sem camisa e descalço. Falou, eu tenho certeza que esse povo brasileiro, né, vai para as ruas amanhã vestidos de verde e amarelo para me defender, entende? Aí o que acontece? Aí isso veio à tona, só que a população brasileira atendeu o pedido do presidente, mas não foi para a rua vestido de verde e amarelo, a população brasileira foi para a rua vestido de preto. Né? Então, o que é o movimento dos caras pintados? A galera vai para a rua com a cara pintada de preto, em 1992, para pedir não a permanência do presidente da República no poder, mas a sua saída. Foi um movimento social de grande abrangência, desde as diretas já, e não havia um movimento tão grande como esse. E eu me lembro que eu fui, né, participei desse movimento quando eu era pequeno, eu tinha 10 anos de idade, minha mãe pintou minha cara de preto e tal. E eu tenho raiva do Collor, não por causa disso, porque eu era criança, mas porque minha cara ficou pintada de preto no sol escaldante de Londrina em setembro de 92. E aí, gente, o movimento dos caras pintados respaldou o Congresso, e o Congresso, então, atendendo ao apelo da população brasileira, vai votar a saída do presidente Fernando Collor de Mello, que vai sair, dando lugar ao seu vice-presidente Itamar Franco. O Itamar, se você caiu alguma coisa do Itamar, você não pode esquecer o seguinte, ele é o presidente do Plano Real. Essa grana que você tem no bolso aí é em real. Esse dinheiro, essa moeda foi criada no governo do presidente Itamar Franco. Então, o Plano Real, na verdade, tinha como mentor, tinha como mentor esse, eu coloquei no singular, mas coloca aí, quem eram os mentores do plano, né? Você tinha o articulador do plano, que era o Fernando Henrique Cardoso, ministro do presidente, e aí o Fernando Henrique Cardoso se junta ali a alguns técnicos importantes, como o Ciro Gomes, o Pedro Malan e o Gustavo Franco. Tá? Ciro Gomes, Pedro Malan, Gustavo Franco, e também mais um cara, desculpa, esqueci dele, o Rubens Recupero. Pedro Malan, Gustavo Franco, Rubens Recupero e Ciro Gomes foram basicamente os idealizadores desse plano, que tinha como finalidade, como objetivo, conter a inflação brasileira. Tá? Então, o objetivo é conter a inflação por meio da estabilização da economia. Mas, diferentemente dos outros planos, que congelaram preços, qual é a característica desse plano? Não vai ter congelamento. O que vai ter é a troca de moeda. Então, o cruzeiro real, na época era a moeda que valia, vai ser trocado pelo real, e os caras criaram uma unidade real de valor que durante 12 meses eles foram reajustando. E aí, o que acontece? Essa nova moeda, de acordo com essa nova moeda, a conversão seria assim, se você tivesse 2.750 cruzeiros reais na moeda antiga, você ia para o banco, trocava 2.750 da moeda antiga por uma moeda de R$1. 2.750 para 1. E esse R$1 era igual a igual a $1. Mano, pensa na galera indo para Disney, que nem você vai na padaria. Entende? Então, 2.750 moeda antiga, você ia para o banco, tocava por R$1, moeda nova, e essa moeda de R$1 valia $1. 1 litro de gasolina era 20 centavos. Uma porção de batata frita no boteco era 1,50, 1,10, 1,20. Uma cerveja, 70 centavos, 50 centavos. Cerveja de 600. Entende? Não sei o que eu estou fazendo cerveja, vocês não podem ver, vocês são menores, né? E tal. Outra coisa, e aí, 1 para 1, né? E tal. Então, não precisa congelar o preço, porque a moeda já nasce forte, entende? E aí, ele vai aumentar os juros. Quando você aumenta os juros, você inibe o consumo. Inibe o consumo. Mas, ao mesmo tempo, os juros altos atraem investidores, não atrai?
Eu vou investir, eu quero investir onde tem juro alto para ganhar com o meu investimento. Então, ele aumenta os juros, certo? Para atrair investidores, e quanto mais dólar tem aqui, mais a sua moeda se valoriza, porque se tem bastante moeda de dólar, a sua moeda se valoriza. Não é em relação ao dólar, correto? Tem bastante dólar. Então, o que acontece com o valor do dólar? Diminui. Tem pouco dólar. O que acontece com o valor do dólar? Aumenta. Qual que é a referência? Moeda local. Economia. Beleza? Então, o que o governo vai aumentar os juros para atrair investidores. Então, vai ter bastante dólar entrando no Brasil. Investidores vão pular aqui nem você pula na piscina olímpica no verão, tá? Muita sede, a economia brasileira atrai muitos investidores. E aí, o governo vai cortar gastos. Isso é bom também, porque quando o governo corta gastos, ele mostra seriedade, que a gente chama de austeridade, né? E aí, os investidores também gostam de governos que não gastam muito e que preferem controlar os gastos. E assim a economia estabilizou. Para você ter uma ideia, a inflação saiu de 1.000% ao ano para 1% ao ano. Isso do nada, do dia para a noite, entende? Então, a galera falou assim, Fernando Henrique, ahá, uhu, você é nosso, ahá, uhu. Fernando Henrique se popularizou e se candidatou à presidência para substituir o presidente Itamar Franco. E ele vai vencer, ele era do PSDB, para você ter uma ideia, o PSDB e PT planejavam uma aliança em 93. Aí, em 94, com o sucesso do Plano Real, o Fernando Henrique, que era do PSDB, falou assim, eu tô fora. Eu quero lançar uma candidatura sozinho, eu quero o PT longe de mim. E aí, então, ali que começa o distanciamento do PT e do PSDB, porque até então o PT e o PSDB eram próximos. Eles eram, em 93, PT e PSDB iam fazer uma aliança para se lançar na candidatura de 94. Mas aí, o que aconteceu? O Fernando Henrique fez esse plano aí que salvou a economia brasileira e todo mundo babou nele, e ele falou assim, se eu lançar minha candidatura pelo partido lá do meu condomínio, eu venço. Então ele vai lançar esse candidato sozinho, e ele consegue manter a estabilidade. O plano deu certo, a economia continuou estável, porque ele manteve aquela política de austeridade, de juros altos e controle dos gastos. E outra coisa, ele diminuiu o papel do Estado, ele vai fazer as privatizações, ele vai privatizar, por exemplo, a Vale do Rio Doce, né? A Vale do Rio Doce foi privatizada, então o Estado diminui o seu papel, isso também agrada investidores. Investidores gostam de estados privatizados e tal, que defendem a privatização. Em 97, o Fernando Henrique estava com muita moral, ele consegue aprovar a emenda da reeleição. Ele consegue aprovar. Porque pela Constituição de 88, não era permitido um presidente ser presidente 2 vezes, não podia se reeleger. Hoje pode. Por quê? Porque em 97 essas coisas mudaram. O Fernando Henrique aproveitou a popularidade dele e tal, e até o medo da população de ver o Brasil voltar a se mergulhar ali naquela inflação dos tempos antigos. Então, o Fernando Henrique consegue aprovar no Congresso a emenda da reeleição, o Congresso respalda essa emenda, mas tem uma história interessante que muitos deputados cobraram para votar a favor da emenda que permitia que Fernando Henrique se candidatasse de novo. Dizem que R$200 mil foi o que deputados corruptos cobraram para votarem favoravelmente a emenda da reeleição no governo FHC. Beleza? O fato é que em 97 foi aprovado, em 98 ele disputa as eleições e vence as eleições. Mais uma vez ele vence o Lula. O Lula perde pela 3ª vez. O Lula perdeu para o Collor uma vez e 2 vezes para o Fernando Henrique Cardoso. O Lula perde as eleições, o Brasil também perdeu a Copa, lembra? Em 98, o Ronaldinho passou mal e o Brasil perdeu para a França por 3-0. Eu estava lá vendo isso. E aí o que acontece? Nós temos o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. E aí foi ladeira abaixo, porque a economia mundial passou por um grande revés no início dos anos 2000. O Brasil estava vivendo a chamada crise energética, onde o governo alegava que nós não produzíamos a energia suficiente para abastecer o setor produtivo, então nosso crescimento estava comprometido. Entende? Então, qual que era a ideia do governo? Vamos privatizar o setor energético, mas aí o setor energético é o setor estratégico, e o Congresso meio que não compra essa ideia. E aí realmente começou a faltar energia, porque nós consumíamos muita energia e não produzimos energia suficiente. Até o Plano Real permitiu que as pessoas comprassem mais eletrodomésticos, a vida mudou, as pessoas começaram a usar mais energia. Entende? E aí o que acontece? O governo não produzia energia suficiente, o Brasil começou a apagar. Sério, começou a acabar a luz. Chegou a acabar a luz na região sudeste inteira, eu morava lá, inclusive.
em 99 para 2000, entende? Então, assim, nós consumíamos uma energia e o Brasil não produzia essa energia suficiente. Então, os apagões começaram a acontecer e isso queimou o filme de qualquer governo, né? Imagina, você está em casa, o seu estado inteiro apaga, um estado inteiro sem luz, uma região inteira sem luz. Enfim, é para queimar qualquer filme, né? E aí, beleza, a questão energética, e aí veio a crise provocada pelos atentados de 11 de setembro. A Al-Qaeda pegou lá um monte de... jogou aviões nas duas torres gêmeas e derrubaram as torres gêmeas. O governo americano iniciou a guerra ao terror, segurou a grana para o mundo todo e o Brasil mergulhou numa crise econômica, assim como outras nações do mundo, e o Fernando Henrique, então, ficou bastante impopular. E essa impopularidade de Fernando Henrique foi aproveitada pelo Lula, que o Lula, assim, ele ia disputar sua quarta eleição, não ia querer perder e tal, e o Lula, então, muda seu discurso, ele faz um discurso mais digamos assim, mais moderado, tá? Faz alianças com a burguesia. O vice-presidente do Lula era um dos homens mais ricos do país, que era o Zé Alencar, não é o escritor, tá? O Zé Alencar, empresário mineiro e tal, e que era do PL, e ele vai escreveu uma carta, cara. O Lula escreve uma carta chamada Carta Aberta à Nação Brasileira, onde ele se comprometia a preservar as conquistas do Plano Real, porque o Lula foi contra o Plano Real. O Lula, quando ele era... o PT, quando o Plano Real foi votado e aprovado, o PT foi da oposição. O PT não concordava com o Plano Real. Então, a população brasileira falava, se o Lula ganhar, ele vai acabar com o Plano Real, entendeu? Então, ele se compromete a preservar os ganhos do Plano Real e da era FHC, e a população acredita nele, porque seria uma renovação e tal. E aí as eleições colocam lá o Lula, e o Lula vence em 2002 com uma campanha de marketing fantástica liderada por um cara chamado Duda Mendonça, um baiano chamado Duda Mendonça, que vai mudar o Lula completamente, vai colocar uns ternos chiques do Lula, vai fazer a barba do Lula, vai emagrecer o Lula e vai falar para o Lula falar coisas que agradam tanto ao povo quanto à burguesia. E foi o que aconteceu. O Lula convenceu, venceu as eleições, iniciou o seu governo com forte política pública de assistência à população mais carente e tal, com aquela ideia do acesso à população aos benefícios do governo. Você sabe melhor do que qualquer um que esse governo muda bastante a estratégia e foca bastante na população mais miserável, com aquela ideia do campanha do Fome Zero e tal, né, de combate à fome. Ele promete que durante o governo dele ele ia acabar definitivamente com a fome no Brasil. E aí, gente, ele também se aproveita muito do chamado Bolsa Família, né, que é uma espécie de mesada que o governo vai dar para as famílias mais carentes do Brasil, e ao mesmo tempo vai ter essas famílias aí como um eleitorado cativo durante toda a era PT, que durou aí 14 anos aproximadamente, somando Lula e Dilma, né? Enfim, a parte desse governo assim que é extremamente nefasta é que ele vai já decepcionar no primeiro mandato a população mais honesta, que votou nele acreditando no combate à corrupção. O mensalão já vem na canela da galera, né, que votou naquele ex-sindicalista, no cara do povo e tal. Ele vai... o governo do PT acaba sendo manchado pelo escândalo do mensalão, que foi delatado pelo deputado Roberto Jefferson, no qual um esquema de corrupção consistia na mesada que o PT pagava para os deputados votarem projetos de interesse do governo. Então caiu um monte de gente, mas aí a galera que ia caindo ia dizendo que o presidente não sabia de nada, que o presidente estava sabendo de nada. Então o Lula meio que foi blindado pela cúpula do partido e acabou permanecendo no poder, mesmo sendo o seu governo manchado por denúncias consistentes de corrupção. Naquela época também, no início dos anos 2000, o mundo viveu a recuperação da economia pós 11 de setembro, então pleno emprego, o desemprego era muito baixo, mas aí veio a crise de 2008 e mais uma vez o governo negligencia aquela crise que foi mundial. Por quê? Porque o governo tinha programas sociais muito grandes. Então, se o governo alegasse e se o governo reconhecesse a crise mundial de 2008, ele teria que abrir mão dos projetos sociais. Entende? O governo tinha muitos projetos, gastava muito dinheiro com projetos sociais. Então, se você reconhece que existe uma crise, você tem que reduzir os gastos com projetos sociais. Então, o governo diz, olha, essa crise não chegou aqui. O Lula diz, inclusive, essa crise é uma marolinha que não chegou aqui no Brasil. O fato é que ela chegou sim, ela já estava aqui, mas o governo não adotou as medidas que deveria adotar para conter essa crise. E aí, como o Lula ficou só até 2010, no lugar dele veio a Dilma, e com a Dilma veio a crise, que o Lula negligenciou enquanto presidente da República.
E a crise de 2008, que chegou no Brasil, acabou fazendo com que Dilma Rousseff tivesse que tomar uma decisão. E a decisão dela foi dar continuidade aos programas sociais, mesmo sabendo que não podia dar conta daqueles grandes gastos com a população. Enfim, piorou a situação quando vieram as despesas com os grandes eventos. O Brasil já sem grana, realizou o PAN, realizou a Olimpíada e realizou uma Copa do Mundo. Não tem dinheiro que dê. Né? Além dos programas de aceleração do crescimento, que são grandes obras de crescimento de infraestrutura, o Brasil quebrou, gente. Não tinha dinheiro para nem 1% disso. Resultado, a crise econômica veio, com ele o desemprego e manifestações contra Dilma Rousseff. Principalmente as manifestações contra a corrupção de 2013. Essas manifestações começaram pequenas, né? Começaram ali com uma... Como é que eu posso dizer? Questionando os 20 centavos, o aumento de 20 centavos na passagem do ônibus, de ônibus em São Paulo, que acabou virando um baita de um movimento social que, entre outras coisas, criticavam a corrupção, na qual o governo do PT já estava mergulhado desde o governo do presidente Lula. As manifestações de 2013 foram suficientes para derrubar a popularidade de Dilma Rousseff, que foi acusada das chamadas pedaladas fiscais, que foi uma manobra do governo para maquiar as contas públicas, que foi considerada crime de responsabilidade pela oposição. Então, a oposição acaba levando Dilma Rousseff a um processo de impeachment e mais um presidente brasileiro vai ser levado ao processo de impeachment. Detalhe importante, Dilma Rousseff, em 2013, tinha rompido com Eduardo Cunha, que era um dos principais homens da República, assim, um dos caras mais poderosos da República, e era o presidente da Câmara dos Deputados. Então, o que ele faz? Ele vai, brigado com a Dilma, ele vai permitir que esse processo ganhe corpo, o processo de impeachment que foi escrito pela Janaína Pascoal e pelo Hélio Bicudo, que são e o jurista Miguel Reale. Esses caras escrevem esse processo de impeachment, acusando a Dilma de maquiar as contas públicas, e o processo entra no Congresso, e o Congresso vai aderir a esse processo de impeachment, que vai culminar na caída no impeachment da Dilma Rousseff em 2016. Ela foi afastada temporariamente e depois caiu no processo de impeachment votado dentro do Congresso Nacional. No lugar de Dilma Rousseff, assume Michel Temer. Vai fazer o Temer. Aí, gente, já é a história do tempo presente. Você estava vivo lá, eu também, e tal. Então, eu vou essa parte é só, sem mergulhar na profundidade dos fatos, é só lembrar que o Temer fez a reforma trabalhista, que flexibiliza as relações de trabalho, que o Temer aprova o teto de gastos do governo, que, de certa forma, permitiu que o governo atraísse mais investidores e tal, mas, ao mesmo tempo, o governo também se envolveu em denúncias de corrupção, o governo Temer, principalmente no caso dos irmãos Batista, lá, que eram favorecidos pelos políticos brasileiros e tinham relações com o presidente, íntimas relações com o presidente da República. Isso foi flagrado em áudios que foram gravados de conversas nada republicanas entre o presidente Temer e os irmãos Joesley Batista. Joesley e os irmãos Batistas, donos do frigorífico lá. Tá? E aí, com a saída de Temer, vem o Jair Bolsonaro, que vai disputar a eleição com o Fernando Haddad, do PT. Nesse processo todo, né, durante o governo do presidente Temer, foi preso Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Lula foi preso por corrupção, condenado a 12 anos de cadeia, e depois que ainda teve a pena agravada em outras instâncias, Luiz Inácio foi preso por corrupção, né, e acabou não podendo participar das eleições presidenciais de 2018 contra o candidato Jair Bolsonaro, do PSL. E aí, com a saída de Lula, houve uma disputa ali para ser o sucessor do presidente Lula, e aí nessa disputa acabou vencendo essa disputa aí o Fernando Haddad para ser o candidato que ficaria no lugar do Lula nas eleições. E Haddad e Bolsonaro disputaram as eleições em 2018. O Haddad, com a rejeição enorme do PT, não conseguiu vencer o Bolsonaro, que na população brasileira, para a população brasileira, representava uma renovação mais conservadora na política brasileira. Mas o governo Bolsonaro, você sabe, é o governo atual. Eu não entro em detalhes em governos atuais, porque não é história, é presente, certo? Mas não esqueça da estabilidade ministerial.
É um governo que propôs aí redução de ministérios e tem mostrado muita dificuldade para manter essa redução que ele prometeu na campanha. Tem o caso do Queiroz, que é o Fabrício Queiroz, o ex-assessor do filho do presidente Bolsonaro, que foi acusado de administrar ali as rachadinhas, né, o desvio de verbas públicas para o pagamento de assessores, um esquema de corrupção dentro da família Bolsonaro. Tem a polêmica das fake news também, que você não pode esquecer, perder de vista. Alguns apoiadores do presidente estão sendo interpelados pelo Supremo Tribunal Federal, e a alegação é que eles estão promovendo a difamação do Supremo Tribunal Federal e ameaçando a normalidade democrática brasileira, e a polêmica da pandemia do Covid-19, que aí você sabe, né, o Covid-19 que alterou a vida de todos nós, o mundo todo passou a ter muita dificuldade a partir da expansão desse vírus, que ainda não foi freado pela ciência, mas que com certeza daqui a pouco será, e o mundo vai voltar a ser normal, como era antes, beleza? Bom, eu não, como você viu, eu não entrei em detalhes, eu só coloquei temas que vocês precisam discutir, entender ou se informar sobre o governo do Jair Bolsonaro, tá? Não é história. E a partir daqui é futuro. E ao futuro, minha gente, o futuro a Deus pertence, não pertence a mim. Por isso, a partir de agora, eu encerro esse curso de selo extensivo para você que está aí. Um beijo desse gordinho. Fiquem com Deus. Amo vocês. Se pode contar comigo sempre que for necessário para qualquer coisa. Tá bom? Beijão. Vou encerrar. Acabou. Depois daqui, só o futuro. É nóis, gente. Um beijo. Até mais.